Fala pessoal, Pablo Ferreira aqui mais uma vez, tudo bem? Hoje eu vou falar para você que tem companhia nos Estados Unidos. Eu estou na região da Flórida, então as coisas desses vídeos, o conteúdo desse vídeo, são aplicáveis para se você está na região da Flórida. Mas em geral, isso se aplica para vários outros estados também, tá bom? Você tem companhia nos Estados Unidos e tem interesse de trabalhar no ramo comercial, né? Deixar o residencial um pouquinho de lado e focalizar mais em trabalhos grandes, como fazer hotel, fazer escola, fazer aeroporto, fazer escritório, fazer clínica. Esses trabalhos comerciais pagam muito bem e a margem de lucro é bem maior. Se você tem interesse, tem uma companhia registrada nos Estados Unidos e quer sair aí do patamar de residencial para o comercial, fica até o final que a gente vai cobrir vários pontos aqui que as empreiteiras grandes procuram em empresas como a sua. Tá? Eu vou estar falando aí de um ponto de vista da minha experiência, tá bom? Que eu trabalho com isso. A minha função na empresa que eu trabalho é contratar empresas menores para fazer um escopo de trabalho específico, como pintura, como piso, como fazer baseboard, instalar porta, fazer drywall. Então, cada função tem um contrato específico. Então, a minha função é procurar a melhor companhia para fazer isso em cada projeto. Então, baseado na minha experiência, eu vou estar cobrindo aqui alguns pontos que eu e a minha equipe olha nas empresas novas que estão interessadas em trabalhar com a gente, tá bom? Se esse conteúdo te alegra, se esse conteúdo é uma coisa que você tem interesse em aprender mais, já vai ativando o sininho aí, se inscreva no nosso canal e dá aquele like aí para fortalecer o canal pra gente, por favor. E de acordo com o vídeo for passando, se você tiver alguma dúvida sobre algo específico, coloca no comentário aí que a gente responde para você o mais rápido possível. E se você tem interesse em se aprofundar mais no assunto e quer conversar comigo, pode entrar em contato aí através do canal ou mandar aí um e-mail pra gente, que a gente pode estar marcando um horário para fazer uma reunião de vídeo ou até mesmo em pessoa, tá bom? Espero que vocês gostem do conteúdo e, mais uma vez, não é o mesmo conteúdo que se aplica para outros estados especificamente. Às vezes outros estados têm menos requerimentos, às vezes outros têm mais, como Califórnia, por exemplo. Então esses conteúdos que eu vou passar aqui é baseado na Flórida e na minha experiência, tá bom? Valeu, então vamos lá então? Então pessoal, título desse vídeo aí, como pegar trabalho comercial versão Estados Unidos, tá bom? Como eu disse, nós vamos estar falando aqui sobre alguns itens, né, que a gente procura. Então, para manter o vídeo curto, nesse vídeo eu vou estar falando da sua presença online, vamos estar falando da sua proposta, dos seguros que você tem que ter e das suas operações, que significa que é a sua equipe que vai estar ali no campo ali fazendo o trabalho, tá bom? Então vamos lá, presença online. O que significa sua presença online? Quando você manda a sua proposta para a empresa que vai estar avaliando a sua proposta e te passando esse trabalho ou não, uma das primeiras coisas que a gente faz quando é uma empresa que a gente não conhece é buscar as informações dessa empresa. Eles têm um site, o site deles está falando o que eles fazem, tem contato, tem alguma coisa sobre dono, tem a informação de quantos escritórios eles têm, quais divisões eles cobrem. Então, esse site seu precisa mostrar aqui tudo o que sua empresa faz, né? Esse site seu, idealmente, tem que ter uma descrição nele, explicando tudo que sua empresa faz. Tem que ter as informações de contato e tem que ter pelo menos uma parte explicando sobre o dono, de como a empresa começou, para a gente ter uma ideia se a sua empresa é uma empresa que vai se qualificar aí para trabalhar no projeto em questão, tá bom? Se o seu endereço está mostrando que é o endereço de um escritório ou se o seu endereço é um endereço residencial, né? Geralmente, companhias que têm endereço residencial no site deles dificilmente conseguem um contrato aí de valor significante. Por quê? Se você não tem condições aí de ter um escritório ainda, significa que sua empresa não está ainda fazendo dinheiro suficiente para você poder alugar um escritório, né? Essa é a lógica por trás disso. Então, é importante que você tenha aí um endereço comercial, e eu tenho outro vídeo explicando como que você faz para conseguir um endereço virtual, pelo menos. Se você não tem condições de alugar aí um escritório ou um alojamento,
pelo menos consiga um endereço virtual que não seja sua casa, que pelo menos isso vai tirar aquela primeira impressão, né, de que é uma companhia muito pequena, né? Então, mas tá aqui, como conseguir um escritório? Se você tem interesse em conseguir um escritório, procura nos sites aí do Google, do Bing, locais para alugar, flex, né? Flex, locais flex para alugar, ou então Office Space for Rent, que aí você vai achar alguns offices, né? Alguns escritórios aí na sua cidade que estão disponíveis. Eu aqui na cidade onde eu moro, né? Que eu estou na região de Fort Myers, na Flórida. Aqui você consegue aluguel aí de um escritório pequeno de até $500 por mês, né? Então, não é uma coisa assim tão fora do acessível, né? Para quem está começando agora, tá bom? Recorde de licença. A sua empresa é uma empresa que precisa ter licença para fazer o trabalho que você está oferecendo? Por exemplo, você não pode fazer elétrica, nem mecânica, nem encanação se você não tem as licenças do estado para essas coisas. Então, se você tem essas licenças, coloque a informação delas no seu site, porque isso já vai eliminar perguntas desnecessárias do General Contractor para você, tá bom? Se você não tem essas licenças, é óbvio que a preferência é que você busque como fazer para tirar elas, ou você não necessariamente precisa tê-las, mas você precisa ter um agente na sua empresa que tenha as licenças. Então, se você não tem as licenças, você tem que contratar alguém que tem ou fazer um acordo com alguém que já tem a licença para poder estar usando a dele. O que não é tão recomendável assim, mas esses são os caminhos aí para você ter as suas licenças. Tem funções que não precisam ter licenciatura, por exemplo, limpeza não precisa, pintura, né, instalação de cerâmica, instalação de piso, essas funções não precisam de ter licença, só se você for fazer coisas estruturais ou mecânica, elétrica e plumbing, né? E por último aí, registro no estado, né? Se sua companhia está registrada no estado, você tem o EIN da companhia, que é o social da companhia, né? Isso aí é importantíssimo. Sem isso, nem adianta mandar a proposta, que não vai conseguir o trabalho. Companhias só contratam outras companhias que estão registradas no estado, tá bom? Então é isso. Tem que ter um site representável com o logo da sua empresa. Você tem que ter um endereço para sua empresa. Se o seu ramo precisa de licença, você tem que ter as licenças, ou pelo menos um agente na sua empresa que tem essa licença, e tem que estar registrado no estado de onde você mora, tá bom? Preparando a sua proposta. Aí tá bom, você passou por esse primeiro passo, conseguiu tudo aquilo que a gente já falou. Agora vamos preparar a sua proposta. Vamos usar aqui, por exemplo, que você tem uma empresa de pintura e você está preparando uma proposta para pintar uma clínica de dentista, tá bom? Primeira coisa que a gente vai olhar na sua proposta: você cobriu ali todo o escopo do trabalho? Você colocou que vai pintar todos os tetos, as paredes, os baseboards, os trim das portas, vai pintar as portas, vai pintar as escadas, vai pintar pro lado de fora do building, né? Se você vai fazer todo o caulking, né, em volta, os seladores, se você mexe com waterproofing, se você incluiu o waterproofing, todo o escopo de trabalho tem que estar claramente listado na sua proposta, para a gente identificar o que você tem, e o que você não tem que estar listado também nas suas exclusões, né, que se chama lá Qualifications and Exclusions, ou Qualifications and Assumptions, lá embaixo, né? Por exemplo, nós não incluímos pintura de portas que são pré-acabadas. É óbvio que você não vai incluir pintura de portas que são pré-acabadas, mas se você quiser excluir isso, tá bom? Porque às vezes a porta que está pré-acabada vai danificar no trabalho, durante o trabalho, e eles vão querer que você pinta, e se você não tiver excluído, é possível, legalmente falando, é possível o General Contractor impor sobre você que você repare aquela porta, mesmo você não tendo nada a ver com ela. Então,
seja bem nítido, bem específico no que você está incluindo, tá bom? O ponto número 2 aqui, separe os preços como o GC pediu. O GC é General Contractor, tá bom? Às vezes o GC pede para você separar os preços assim, coloque o preço, o Building 1, Building 2, Building 3 e o Exterior Painting, né? Que é para pintar cada building e o lado de fora. Aí você vai lá, não divide o preço como ele fez e coloca só uma linha por baixo lá, o valor total, $150 mil para pintar. Isso vai gerar ligações desnecessárias que o GC não gosta de fazer, tá bom? Não gostamos. Vai ter que ligar para você poder fazer o breakdown do seu preço do jeito que o GC estava precisando. Então, fique atento aí para isso, né? Número 3 aí, inclua o nome do responsável pela proposta, né? Quem que preparou essa proposta? Quem que é o estimator? E se eu tiver uma dúvida, quem que eu vou ligar para confirmar o escopo de trabalho, né? Sempre coloque o contato de um ou mais pessoas, né? Uma ou duas pessoas que tenha consciência do que é o trabalho e que podem responder perguntas pela sua companhia, né? Outra coisa importante, inclua a validade da sua proposta, né? Muitas pessoas colocam lá e não falam por quanto tempo a proposta é válida. Aí o GC liga para você 9 meses depois, tá querendo que você mantenha o preço. Aí, né, você poderia ter evitado isso, essa ligação, se tiver colocado lá. Essa proposta é válida por 30 dias, 60 dias. Normalmente na Flórida a gente pede de 30 a 90 dias, tá bom? Então sempre inclua a validade da proposta. E em cima, de preferência de vermelho, bem nítido, coloca Proposal Date, a data da sua proposta, para a gente saber, ok, dessa data ele está me dando 30 dias para me mandar um contrato para ele. Caso contrário, ele tem o direito de revisar o preço dele, tá bom? E por último aí, na sua proposta, seja organizado. Muitas das vezes a gente liga para os subcontractors aqui e pede para modificar o preço de uma coisa, de outra, fazer revisão disso, daquilo. Então, saiba aonde você guardou sua proposta, quais revisões você mandou por último, né? Seja bem organizado com os desenhos, né? As plantas, as especificações, porque isso conta muito na hora que a gente está ligando aí no aperto, na correria. Às vezes a gente precisa de um preço assim, em cima da hora, e tendo a sua organização em dia vai ajudar bastante a sua companhia a ficar bonito na fita, tá bom? Terceira parte, os seguros, né? Tem que ter seguro, gente. Seguro é indiscutível, indispensável. Ninguém consegue trabalho comercial sem esses 4 seguros que estão mostrando aqui. O primeiro deles, o General Liability, que é o General Liability é o que protege a propriedade do seu cliente. Caso você está chegando lá, você está fazendo a pintura de um teto, aí a tinta vai, você está segurando a lata de tinta cai, quebra a cerâmica de $10 mil que o cara importou do Japão. Então, você não tem $10 mil no seu contrato para pagar por isso. Você vai acionar, se você não acionar, eles acionam, mas você deve acionar então o seu seguro de General Liability para pagar o conserto daquilo ali. Por isso que tem que ter. O segundo, Auto Liability, tá? Protege o cliente se você se acidentar a caminho do trabalho. Ah, Pablo, mas se eu estiver indo a caminho do trabalho, eu não vou processar o cliente, não. Você não, mas o hospital, o seu seguro de médico e o seu próprio seguro de carro pode querer culpar o General Contractor, que eles têm legalidade para isso, que você estava a caminho do trabalho. Então, eles são responsáveis por pagar suas contas. Então, ter o Auto Liability é necessário, não é uma luxúria, tá bom? E geralmente esse Auto Liability vai ter um limite aí, geralmente é de 1 a 3 milhões que eles pedem, tá bom? Workers' Compensation, todo mundo sabe que Workers' Compensation é para proteger se caso você ou seu funcionário se machucar no trabalho, o Workers' Compensation te paga até 80% do seu salário semanal. Já aconteceu com um colega meu que trabalhava comigo, que ele tem a companhia de fazer roofing, de fazer telhados, né, roofing. Machucou, caiu de um roof aí, machucou a perna dele, não podia andar, não podia dirigir nem nada. E ele tinha o Workers' Compensation. Ele ativou o Workers' Compensation dele. O Workers' Compensation foi lá, avaliou todos os extratos dele, viu quanto que ele pagava os funcionários dele, viu quanto que ele tirava para ele mesmo. E ele é um cara que sempre pagou ele mesmo certinho, tipo uns $1.500, $2.000 por semana.
Então o Workers' Compensation mandou para ele um cheque de $1.200 toda semana, até que ele melhorasse para poder voltar a trabalhar. Por isso que é importante ter. E o Umbrella, né? Muita gente deixa de ter o Umbrella. Antes de eu falar da Umbrella, você pode ter uma isenção do Workers' Compensation se você for sozinho. Porém, vou te falar aqui agora, dos meus olhos, do ponto de vista da pessoa que está contratando você, como que você vai fazer um trabalho de $250 mil, de $400 mil, de $1 milhão sozinho? Mas eu não tô sozinho, eu vou levar gente. Se você vai levar gente, então você não pode ter isenção do Workers' Compensation. Mas eu vou contratar eles. Ok, você vai contratar eles. Eles vão ter Workers' Compensation que vai cobrir eles o suficiente, porque o DC ele tá com um pente fino ali na obra, procurando saber se está todo mundo certinho. Então, é melhor que você tenha uma policy de Workers' Compensation que cubra você e seus próprios funcionários do que ficar esperando que o seu subcontrato vai ter, porque se ele não tiver, você tá ferrado. Infelizmente, a lei protege muito de si nesse caso. Eu já cansei de ver companhias quebrando por causa disso aqui, tá bom? Então, apesar de você poder ter isenção, eu não recomendo. O Umbrella é uma proteção a mais, né? Umbrella significa sombrinha, a mais, os limites 2 milhões a mais de tudo aquilo que os outros aqui de cima cobrem, tá bom? Então seguro é muito importante você ter, tá bom? E a equipe? Muitas vezes, quando a gente vai contratar uma empresa, a gente pede para saber quem que vai ser o superintendente do seu trabalho, quem que é o foreman, quantos laborers você tem, né? Qual o tamanho da sua equipe, quantas pessoas você pode pôr na nossa obra. Então, importante que você, ponto número 1 aí, tenha em mãos o currículo de toda a sua equipe, desde da sua pessoa de frente até o seu mais recente contratado, tem que ter um currículo deles com foto, com as credenciais, se ele tem o OSHA, né? O OSHA 10, o OSHA 20, ou o OSHA 30, que é o cursinho de segurança que você faz online aí. Quem que vai ser o superintendente desse projeto, da sua companhia, né? Quem que é a pessoa dedicada, quem que é o project manager da sua companhia. Tudo isso você tem que ter uma lista, que é o resume, né, que é o currículo de cada um que vai estar nessa obra que você está aplicando, para mostrar que você está preparado e tem culhão para fazer, tá bom? E quantos formas você já tem, quantos laborers você tem, tá bom? Essa aqui é uma maneira que eu coloquei que você pode sim estar usando para poder apresentar a sua equipe, tá vendo? Jonathan Patterson aqui, Chief Executive Officer, esse é o dono da empresa, essa Marceline aqui, a Marceline Anderson, o Copyright Expert, Jacqueline Thompson. Obviamente esse homem não é Jacqueline, né? Isso aí é só um exemplo. Mas, por exemplo, tem a foto, tem o nome da pessoa e o título. É uma forma bem simples de você estar podendo expor a sua equipe, tá bom? Então, pessoal, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas esses pontos são as coisas mais importantes que a gente olha quando a gente está contratando uma empresa nova e a gente quer contratar empresas novas. Nosso objetivo é trazer new business, né? Mais empresas novas. Porém, a grande maioria delas que querem trabalhar para as empresas grandes não tem essas coisas que a gente falou aqui em ordem. Às vezes tem uma, mas não tem outra. Então acaba não qualificando, entendeu? No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre como você pode adquirir finanças para sua empresa, linhas de crédito, cartões de crédito, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, já vai dando aquele like aí, por favor. Comenta aí quais desses itens que a gente falou que você tem uma dúvida, como conseguir, né? Coloque aí nos comentários aí que eu vou estar à disposição para responder suas perguntas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, boa sorte e qualquer dúvida estamos aí para ajudar, beleza?